Eu sou Fernanda Ribeiro. Esta é uma entrevista da Stanford Social Innovation Review, em parceria com o nosso especial sobre inteligência artificial. A inteligência artificial já é uma realidade. Para conversar sobre esse tema tão instigante, nós trouxemos aqui um dos maiores especialistas no assunto, Álvaro Machado Dias. Um dos neurocientistas e futuristas mais aclamados da atualidade, Álvaro Machado Dias é professor livre-docente da Unifesp, fellow da Behavioral and Brain Sciences de Cambridge, membro do MIT Global Insights e diretor do Centro de Estudos Avançados em Tomada de Decisões. Ele é ainda colunista da Folha de São Paulo, da Rádio CBN e da CNBC, além de Associated Partner do MIT Tech Review, sócio do Instituto Locomotiva e cofundador do Instituto Artificial de Verdade, IAV. Álvaro, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Estamos já impressionados com o seu currículo. É uma honra. E vai ser, assim, muito interessante conversar sobre esse tema da inteligência artificial que faz parte das nossas vidas e traz, assim, tantas dúvidas para a gente. Vamos começar, eu queria com uma questão, assim, que ela é simples, que é sobre uma definição para a gente entender o que é inteligência artificial. Por que não é simplesmente uma tecnologia? O que faz dela ser chamada de inteligência? Legal. Então, o conceito de inteligência artificial é da década de 1950 e foi elaborado mais para dar uma visãozinha de que ali a gente está falando de algo sexy, algo diferente do resto do ponto de vista de tecnologia, mas na década de 1950, tá bom? Então, a razão pela qual o termo surgiu é que faltava um nome para um congresso específico que ia acontecer no Dartmouth College e aí eis que o nome surgiu. Agora, a primeira construção que a gente pode chamar do mundo da inteligência artificial foi o Perceptron de 1942 de Warren McCullin e Walter Pitts, que é basicamente um modelo de um neurônio artificial. E desde ali o que a gente tem é que há uma lógica de você usar um processamento distribuído, tal como neurônios do cérebro humano, para que um sistema de engenharia, por assim dizer, ele produza respostas que variam conforme o tempo, conforme os estímulos que dão entrada aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um programa de computador do tipo o Windows, ele vai sempre fazer aquelas mesmas coisas. Se eu tenho alguma coisa que lembra uma rede neural do cérebro humano ou do cérebro de qualquer outro animal, o comportamento vai variar de acordo com os estímulos. Esse é o princípio, essa maleabilidade do output, né, do que o sistema faz, que vai definir esse aspecto inteligente, por assim dizer. Porque, afinal de contas, o conceito mais fundamental de inteligência é o de adaptabilidade. Tá aí a ideia, tá bom? É a adaptabilidade. Agora, no século XXI, que é, eu acho que a coisa que importa de verdade, o conceito de inteligência artificial foi se associando muito ao de aprendizado de máquina, que é justamente essa capacidade de uma estrutura sintética, né, em silício, ela mudar sua configuração interna e aprender. Só que essas máquinas, é importante dizer, elas não são os robôs, os autômatas, tudo aquilo que esse nome aprendizado de máquina sugere. Parece que a gente está falando do Guerra nas Estrelas e os robôs saindo aprendendo. Não, a gente está falando fundamentalmente de software. Só a partir, sobretudo da década de 2020, que a gente começa a ver um aprendizado de máquina mais relevante em robôs. Então, eu diria assim, apesar do nome, a gente está falando de software. E aí, quais são as linhas do aprendizado de máquina, né? Da inteligência artificial? A gente pode dizer que dá para traçar uma divisão entre as linhas que fazem com que um algoritmo ou classifique uma informação de maneira inteligente. Por exemplo, eu vejo um número escrito no papel e eu sei que número é esse, porque eu tenho uma base de números, eu fui treinado, né, como algoritmo para identificação desse número, ou então eu ajudo um Pac-Manzinho a, enfim, se locomover dentro de um labirinto e sair do outro lado, ou um jogador de xadrez, enfim, eu crio heurísticas, eu crio estratégias que vão, no final das contas, fazer com que caminhos que já estão pré-determinados sejam escolhidos de maneira eficiente.
ou do outro lado eu tenho produtividade efetivamente. Então, os LLMs, o Large Language Models, se caracterizam de maneira diferencial no domínio da inteligência artificial contemporânea por efetivamente estarem no âmbito da produtividade. Eu tenho um texto que surge disso, ou uma imagem, ou um vídeo, que apesar dele poder ter várias semelhanças com outros que já existem, ele não é um plágio escrito escarrado. Então, tá aí a divisão central da inteligência artificial. Aquilo que é heurística e aquilo que efetivamente tem produtividade do ponto de vista informacional. Olha, e assim, pensando assim, no nosso dia a dia, por exemplo, o que diferenciaria assim uma tecnologia tipo, um GPS que a gente usa para, vamos dizer assim, traçar os caminhos ali para a gente, e uma tecnologia assim, tipo um GPT, que vamos dizer assim, você oferece uma informação, ele te dá em teoria ali soluções. O que diferencia essas tecnologias assim em termos de inteligência artificial? Então, um GPS, ele é uma tecnologia que sempre que eu botar um input, tá, um conjunto de coordenadas geoespaciais, ele vai cuspir um output. Ou seja, ele vai dizer onde você está. Então, é nesse sentido que ele não é inteligente, porque não há adaptabilidade nenhuma. Agora, pega o GPS e coloca dentro do Waze. Pega esse Waze, né, esse aplicativo, coloca dentro de um carro. Ok? Pega esse carro e multiplica por milhões de carros. E aí você tem uma espécie de uma rede, vamos dizer assim, descentralizada, uma estrutura descentralizada e semi-caótica, em que as pessoas estão com esses diferentes GPS, ok? Rodando pela cidade. Capta todos esses sinais e tenta produzir uma estimativa a partir disso do que vai acontecer depois. Ou seja, uma vez que eu esteja saindo da minha casa, com base nos carros que estão andando aqui no histórico dos dias anteriores, qual é a probabilidade de eu pegar 50 minutos de trânsito, ou meu deslocamento demorar 50 minutos, 49 minutos, 51 minutos e assim por diante. Faz essa estimativa e oferece um resultado para o cliente. Percebe como, dessa maneira, eu subitamente tenho uma resposta que é dinamicamente adaptada de acordo com o tempo? Por isso que a gente diz que existe um algoritmo ou de inteligência artificial dentro do Waze. Afinal de contas, o que o Waze está fazendo? Ele está extrapolando com base no comportamento dos outros usuários do sistema, tanto no tempo presente quanto no passado, a estimativa de tempo que você vai tomar, e com isso também ele vai fazer a seleção de rotas e assim por diante, né? Porque a seleção de rotas, em última análise, ela vem da estimativa de tempo trecho a trecho, é simplesmente uma generalização desse princípio. Então tá aí a diferença entre o GPS puro e simples e o Waze, que usa o GPS, mas no final das contas jamais se reduz a isso. O molho da história está na seleção de caminhos e estimativa de tempo de jornada, que são as questões centrais. Agora, o Waze não é um GPT. Qual é a diferença das duas coisas? O Waze, ele vai te dar heurísticas, como eu falei, ele dá indicações de caminhos. O GPT vai produzir efetivamente alguma coisa. Ele não é um classificador estimador de tempo futuro. Ele é efetivamente um transformador de signos que reencadeia essas palavras que estão no seu conjunto de treinamento, ou seja, na internet como um todo, de forma a produzir um resultado coerente. É como se no final enfim, eu estou fazendo uma corrida no Waze e no meio do caminho eu quero que o Waze projete, eu tiro foto de uma rua e falo, Waze, como seria essa rua se a gente estivesse na Alemanha? Então, como você faz essa transposição? Ele tem um conceito de Alemanha e ele tem a especificidade dessa rua e ele vai inventar, vai sobrepor a essa rua uma projeção espacial, tipo, sei lá, estou imaginando alguma coisa lá, Pokémon Go, ele gera fotos, o que quer que seja, que não existe. Esse é o conceito de produtividade, é o conceito de produtividade na linguística, como desde o começo do século XX os linguistas falam de produtividade na pintura, onde for. E é a diferença entre um classificador ou um estimador do tipo o próprio Waze e efetivamente aquilo que está acontecendo hoje em dia, que evidentemente traz algo a mais, porque finalmente a gente não está simplesmente emulando os processos decisórios humanos, mas contribuindo com alguma coisa no domínio daquilo que a gente faz e bota no mundo e transforma o mundo a partir disso. Que eu acho isso que você trouxe muito interessante, porque se a gente pensa assim, por exemplo, o GPT é uma tecnologia que eu vi que o ano passado poucas pessoas conheciam, hoje muita gente usa. E eu vejo assim que
está ocorrendo muito, agora a gente começando a falar de cérebro e inteligência artificial, vamos dizer assim, uma terceirização. Ele está servindo muito ali como uma ferramenta de pesquisa, mas também como seria a principal ferramenta para oferecer respostas, em muitos casos. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu esse ano, de que 9 entre 10 estudantes universitários no Reino Unido já usam o GPT para fazer trabalhos acadêmicos. E eu queria que você falasse sobre isso em termos assim de efeito para o cérebro. Como que você vê vamos dizer, esse uso, essa simbiose, esse uso muito integrado da gente, principalmente as novas gerações, com essas tecnologias? Olha, essa é uma questão que eu acho que ela tem que ser dividida em 2 etapas. Primeiro, a gente tem que pensar a questão dos impactos da tecnologia de maneira geral no processamento cognitivo e aí depois a especificidade dos algoritmos generativos. Se a gente para ver, a evolução da cultura, em última análise, é a evolução do potencial de amplificação das competências naturais a partir de dispositivos e repertórios informacionais específicos de uma época. Então, a gente aprende a escrever, né, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, né, na Mesopotâmia, e com isso a gente tem a primeira grande tecnologia informacional capaz de gerar e compartilhar registros. Gerar registros é aquilo que a gente faz com a nossa memória de longo prazo cerebral. Compartilhar registros é aquilo que a gente faz através da sociabilidade. A escrita, ela reduz a demanda sobre a memória de longo prazo. Tanto que, por exemplo, Platão era contra a ideia de se registrar os diálogos, escrevê-los de qualquer forma que fosse, tá? Seja literal ou seja simplesmente com alguém acompanhando e anotando as principais ideias. Porque ele achava que isso, enfim, em última análise, tornaria o processo reflexivo típico enfim, das suas caminhadas intelectuais menos potente. Olha que interessante. Muito interessante. Entendeu? Então a gente tem aí uma ressalva de um dos maiores nomes da história do pensamento a uma tecnologia, eu gosto de chamar isso, a uma psicotecnologia, que em última análise está externalizando o que faz a memória de longo prazo. Agora, como eu falei, a escrita tem esse papel de externalizar e, portanto, reduzir a demanda sobre a memória de longo prazo, só que ela também tem um papel de socialização. A partir da escrita, a gente cria redes de socialização muito mais complexas. A escrita tem N funções na nossa vida e óbvio que essas N funções em si trazem a necessidade de mapas mentais e também acabam premiando competências no uso de mapas mentais diferenciadas e assim por diante, de modo que a escrita em si cria um conjunto de competências e toda uma maneira de socializar, enfim, e também de construir conhecimento que de outra forma não existiria. Então, ela abre muitos platôs ao mesmo tempo em que uma coisa específica ela torna menos importante, consequentemente menos demandante, consequentemente menos decisiva do ponto de vista de capacidade cognitiva. Quando a gente aplica isso para tudo, a gente pode dizer que, assim, a gente pode descrever a cultura como um framework de amplificação cognitiva e amplificação motora. Então, da mesma forma que a escrita faz isso, a terceira revolução industrial com os computadores industriais a partir da metade da década de 60 e os computadores pessoais chegando em massa à casa das pessoas a partir da década de 80, sobretudo nos Estados Unidos, mas depois no resto, a gente também tem um processo em que, por exemplo, escrever à mão começa a se tornar, lá naquela época já um pouquinho menos importante. Escrever à mão é uma coisa que, evidentemente, uma habilidade que, uma vez que ela conecta atividade motora e expressão, enfim, expressão linguística, ela tem aí uma função integrativa multimodal no cérebro importante, assim por diante. Por outro lado, a computação, evidentemente, ela abriu domínios do ponto de vista intelectual que a gente nem conseguiria imaginar em épocas passadas. Então, vamos dizer que a gente tem trade-offs aqui, tá bom? E do outro lado, a gente tem o aumento mecânico, por exemplo, quando a gente inventa
o machado, a primeira Odowan, a primeira ferramenta. A gente está fazendo aumento, né, de capacidade mecânica há mais de 1 milhão de anos. A máquina a vapor, né, no fundo, a Revolução Industrial é um grande processo de transformação da nossa capacidade em si de transformação do mundo mecânica e assim por diante. E os robôs são isso, é aí que a gente está visando essas coisas. Então, essas duas linhas caracterizam a própria cultura. No passado, por exemplo, há 5, 10 mil anos, há divergências, mas o que parece é que o cérebro humano era maior do que ele é hoje em dia. Ou seja, não é que o nosso cérebro veio aumentando em função da complexidade da vida e tal. Há indicativos de que foi o contrário. Não é exatamente volume total, mas quando a gente compara tamanho e etc. e faz uma normalização, mais há divergências, mas há mais a tendência a dizer que o cérebro humano diminuiu com o tempo é mais forte do que a tendência a dizer o contrário e a dizer que ele não mudou de tamanho. Por quê? Porque os desafios da vida se tornam menores. Tá bom? Só que, a despeito dos desafios da vida se tornarem menores, tá? Você não está vivendo numa coisa que, se você não tiver uma estratégia boa para fugir de um predador, você vai morrer. Do outro lado, a cultura em si, a gente, tal como a escrita, ela compartilha com o mundo aquilo que de outra forma estaria restrito ao nosso hipocampo, à nossa memória de longo prazo. A cultura como um todo é uma grande dinâmica de compartilhamento, de externalização dessas coisas que de outra maneira elas estariam de forma muito menor dentro do nosso próprio cérebro, entendeu? Então, o que acontece do ponto de vista da inteligência artificial, nesse sentido, não é uma ruptura em relação àquilo que historicamente caracteriza a própria cultura, que, em última análise, é um processo de transformação tecnológica. Agora, existem coisas específicas do domínio da inteligência artificial generativa, que uma vez que a inteligência artificial ela produz alguma coisa do ponto de vista textual e assim por diante, ela tende a desincentivar, sobretudo nas pessoas que, enfim, têm já por natureza menos motivação ou por uma questão de autoestima, um aluno que tem dificuldade, etc. e tal, tende a desincentivar esse processo de aprendizado, de esforço, porque, afinal de contas, agora ficou muito mais fácil emular o processo inteiro. E emular o processo inteiro é muito atraente. Então, aí você tem um incentivo muito grande para não fazer. Então, é como se a gente acelerasse esse processo da cultura muito, 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 concentrasse aqui na vida de uma pessoa. E tem um fenômeno em paralelo que também tem conotação negativa, que eu chamei de algoritmização do pensamento. E a algoritmização do pensamento é o seguinte: nós somos sempre muito bem adaptados, e por nós sermos muito bem adaptados, e um dos princípios existenciais mais profundos é o da conservação de energia, enfim, da gente buscar as situações de melhor acoplamento com o mundo. Consequentemente, a gente vai sempre tá tentando encontrar uma via para fazer menos ou ter menos, enfim, demanda ou responsabilidade e assim por diante. Seria a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo assim. esforço é exatamente uma visão, assim, uma leitura totalmente válida disso. Então, olha que interessante. No ano 2000, foi feito um estudo com taxistas londrinos, porque Londres é um grande labirinto, todo mundo quer saber, enfim, como funciona, e na época estava se discutindo muito plasticidade neural. Então, fizeram um estudo para ver se de fato tinha alguma diferença no cérebro dessas pessoas. E bingo, foi descoberto que os taxistas londrinos tinham um hipocampo direito, que é uma área muito ligada nos destros à memória visoespacial, expandido. Então, era uma época que se discutia muito plasticidade de adulto, todo mundo falou, tá vendo, ela existe, bababá, ficou todo mundo feliz. Isso saiu em todas as notícias e tal. Pouca gente comenta o segundo estudo do tipo, que foi feito em 2018. E nesse estudo, não só foi demonstrado que essas diferenças não existiam mais, como que havia várias áreas de hipertensão no cérebro dessas pessoas, desses taxistas, porque evidentemente são sedentários. Aí eu pergunto, o que separa uma situação da outra? O uso, né? Do Waze. O exercício. O Waze. Não entendeu? O que surgiu entre 2000 e 2018 e tomou a vida dos taxistas? O Waze. Então, aí você fala, poxa, é o Waze. Então, você vê, o Waze foi responsável, e outros sistemas de geolocalização espacial em ambiente urbano, por uma
alteração fisiológica significativa do cérebro que está associada a maior risco de demência, a um monte de coisa. Você fala, nossa, né? Então, não é verdade? Não é chocante? Seria como assim, se abrir mão, não precisou ter que ficar acionando essa habilidade, né, da memorização espacial e ela foi... O cérebro reduziu de tamanho. Seria atrofiando a palavra, talvez? Não necessariamente, porque não são necessariamente os mesmos motoristas. Ela nunca se desenvolveu. Então, às vezes, tem as duas coisas, porque às vezes tem outros motoristas. Pensa, a gente está falando de um intervalo de quase 20 anos entre os dois. Talvez seja o filho daquele motorista, que foram, né? Sim. Entendeu? Então, pensando como na geração seguinte isso. não era... Exatamente, a geração do passado era mais Olha. inteligente do ponto de vista cerebral. E qual que é a resposta que a gente tende a dar a isso? Poxa, então é uma porcaria e tal. É verdade, joga aí o Waze fora que eu vou ficar esperando. Ninguém joga, ninguém deleta, entendeu? Eu quero ver, deleta aí o aplicativo. Joga o celular inteiro no lixo que ele só serve para hackear o seu cérebro e você fazer menos esforço. Ninguém quer fazer isso. Quer dizer, a gente também tem que sair um pouco da hipocrisia, que tem uma hipocrisia que diz assim, essas coisas fazem mal, mas a pessoa que está falando isso e fazendo palestrinha, ela mesmo não desliga nada, não deleta nada, e não quer saber, e ela, daqui a pouco ela vai pedir um super processado no iFood e comer muito feliz. Enquanto ela né, mexe e pensa nesse assunto, escreve um texto, tá lá falando como essas coisas são negativas. Então, a gente tem que entender que essa transferência para a cultura, ela muitas vezes vem com efeitos cerebrais. E a algoritmização do pensamento é justamente essa adaptabilidade do cérebro aos algoritmos que faz com que a gente, no final das contas, também reduza capacidades. Outro exemplo de algoritmização do pensamento é o uso do WhatsApp. Eu sempre escrevi textão, e aí eu vi que ninguém tem saco para ler meus textões no WhatsApp. E aí eu comecei a me adaptar, eu comecei a ter umas figurinhas, aí de repente eu fui pegando gosto e virei o rei das figurinhas do WhatsApp. Eu tenho uma para cada coisa, assim, eu tenho umas tão específicas, assim, que eu não, inclusive que eu uso pouquíssimo para ninguém, porque eu sei que ela vai cair no mundo, assim, eu tenho umas são a figurinha geniais, preferida, assim, né? eu tenho umas que são incríveis, sabe, elaboradas, enfim. E aí eu comecei a usar minhas figurinhas. E aí todo mundo gosta, todo mundo ri, todo mundo acha legal demais e bababá. E agora, eu comecei a usar minhas figurinhas, eu já, enfim, era uma pessoa formada. Agora imagina um sujeito de 22 anos. Legal, ele começa a usar as figurinhas e dá certo do mesmo jeito. O problema é a hora que ele tem que escrever um texto complexo. Aí o seu impulso originário é ir lá e botar uma figurinha. Entende o problema? Essa é a algoritmização do pensamento. São esses trade-offs que, no final das contas, trazem perdas do ponto de vista da relação com o complexo, com o difícil, com o esforço, que são insubstituíveis a despeito dos ganhos também imensos do outro lado. Então, esses são os efeitos da tecnologia generativa, respondendo aqui de uma maneira agora sintética, sobre o cérebro, sobretudo quando a gente está pensando do ponto de vista dos alunos e tal. Só que, para complementar, essa mesma tecnologia generativa permite com que você estabeleça várias pistas de ação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, imagina que eu quero aprender, eu tenho 18 anos, eu quero empreender, eu ganhei de aniversário uma graninha, eu quero aprender como fazer, e eu consigo aprender basicamente tudo usando IA generativa. Claro que não é assim tão simples, não fica tão bom e tal, mas eu consigo aprender um monte de coisa, o que no passado não seria possível. Imagina que eu sou um aluno fraco em alguma matéria e eu quero aprender essa matéria melhor. Hoje em dia, com assistente virtual que me acompanha no ensino, se eu tiver essa disposição, eu consigo estudar o que antes seria impossível, a não ser que eu tivesse uma equipe, uma coisa que ninguém tem. E aí eu consigo suprir essa lacuna, preencher essa lacuna. Então, no final das contas, não é que a tecnologia generativa ela reduz as possibilidades intelectuais através da algoritmização do pensamento e da preguiça de maneira mais generalizada. Não. É que ela justamente gera uma clivagem que, de um lado, se você quer ser várzea, você vai ser muito mais várzea. E do outro lado, você também tem um monte de oportunidades e essas oportunidades podem te levar a produzir, inclusive do ponto de vista intelectual, coisas que antigamente seria muito difícil. Diz que para quem já tem assim, a curiosidade, vamos dizer, que já é essencialmente humana, junto ali com a IA, pode dar um resultado muito mais interessante. E, por um outro lado, seria aquilo. Se você não tem assim, esse instinto de buscar o novo, não vai progredir muito, né? Que ela vai ficar dando sempre as mesmas respostas. Seria isso. Isso. A resposta estaria ali no como, né? O como...
não sei se é só no como, né, na verdade. Resposta também é muito contextual, sabe, Fernanda? É tipo assim, você vive num ambiente de estímulo intelectual. Então vamos pensar no aluno. O aluno estuda numa boa escola, o aluno tem um ambiente intelectual em casa favorável à reflexão. Esse é um aluno que, do ponto de vista dopaminérgico, do ponto de vista de circuitos de recompensa cerebrais, etc. e tal, ele é um aluno que já vem sendo premiado pelo esforço intelectual, entende? Então, esse não é um aluno que pode tender, mas assim, que espontaneamente tenderia a uma situação de pura algoritmização do pensamento e alienação, simplesmente porque tem essa oportunidade de usar algoritmos. Dizer isso é também assumir que o aluno, esse adolescente ou pós-adolescente, porque ele tem a possibilidade de comprar Nutella, sorvete e pipoca doce, ele vai comer o dia inteiro Nutella, sorvete e pipoca doce. Não é verdade, não acontece. Agora, do outro lado, você tem aquele aluno que não teve essa estimulação, que a casa não tem esse perfil, não tem esse histórico de recompensas, não está olhando lá na frente e vendo um futuro cheio de chances, de coisas bacanas para fazer se ele conseguir superar determinadas barreiras intelectuais que ele acredita possíveis de serem solucionadas. Tem esse ponto também que é super importante. Aí esse aluno simplesmente não vai nem buscar as coisas nessa direção, e aí naturalmente vai agir através da lei do menor esforço, aqui até para botar esforço em outras coisas da vida que podem lhe interessar mais. O que não necessariamente está errado, tá bom? Porque também existe uma falácia que é que todo mundo que botar esse esforço vai se dar super bem. Não é verdade. Só é verdade que estatisticamente tende a ser muito melhor, mas há também exceções, né? O jogador de futebol que aos 16 anos caiu nessa e foi estudar, mesmo pensa no Kaká, que é aquela cara de bom moço, que ele era o perfeito representante do academicismo, do ponto de vista da aparência, de uma coisa dessa. Se ele tivesse caído nessa, ele não tinha ficado milionário, não tinha se tornado uma estrela internacional. Então, não vale para todo mundo necessariamente. Mas, na média, a verdade é que é o caminho que tende a funcionar, na média. Então, é isso. E pensando nisso, assim, quando existe uma preocupação social de que a IA pode se humanizar, assim, ficar a gente vê aqueles vídeos, né, que fazem aquelas simulações, às vezes é tão perfeito. Teve um que ficou famoso recentemente, que era uma inteligência artificial, que era uma mulher falando, eu sou gente, e muita gente ficou meio aterrorizada com aquilo, né? E aí eu queria, assim, que você falasse sobre isso. Onde que você acha que, assim, que a inteligência artificial pode chegar nessa... A palavra emulação do que é humano, assim, que... ela pode vir, assim, a se humanizar, a começar a demonstrar, falar sobre comportamentos. Seria assim, seria possível ter uma IA hoje já assim, que falaria essa IA, ela consegue simular emoções, algo nesse sentido? A IA, assim, vamos lá. O que você está descrevendo é uma construção multimodal, com vídeo, voz e um discurso coerente, enfim, compatível com o humano. A capacidade de emular comportamento humano, ela já existe, ela está muito bem estabelecida, porque ela é justamente o que emerge do fato da IA ser um sistema de extrapolação, a IA generativa ser um sistema de extrapolação de uma base puramente humana de comportamentos registrados em mídia. Tá? Então, você tem os textos, você tem as imagens, você tem os vídeos, tudo isso foi criado por humanos, consequentemente o output também é humano. Ou melhor, ele parece humano, ele é uma simulação crível do comportamento humano. Tá? Então, ele efetivamente emula o comportamento. Tá? Emular, em última análise, é você fazer um duplo, você criar um duplo, tá bom? Sem que ele tenha identidade de origem. Então, essas coisas já estão estabelecidas. A IA consegue emular emoções? Claro que ela consegue emular emoções. Ela consegue emular o tom de voz? Sim. Eleven Labs, por exemplo, tem algoritmos incríveis de voz que emulam de uma maneira muito precisa a voz humana. Você consegue criar representações de rostos que pareçam humanas. Eu te digo, não só que sim, como saiu um experimento recentemente mostrando que as emulações de rosto da inteligência artificial, quando
colocadas à prova junto com rostos de pessoas são mais comumente caracterizadas como humanas do que as próprias pessoas. Nossa. Então, do ponto de vista do avaliador, a imagem humana criada pela inteligência artificial é mais humana que os humanos. E tem uma explicação, parece bizarro, mas não é. É porque, na verdade, o que a gente identifica de humano é algo que a gente pode resumir como uma meitude da espécie, tá bom? Que é também conhecido como a vantagem do heterozigoto. Quer dizer o seguinte, você mistura muitos rostos humanos, tá? Você funde muitos rostos. Sabe aquele clipe do Michael Jackson antigo, Black and White, que tem um monte de rosto? Se aqueles rostos, em vez de estarem assim, sobrepostos, sucedendo, eles fossem fundidos num só, o que ia gerar é um rosto que ia parecer particularmente empático, bonito e familiar. Então, a gente tem esse senso, tá? O senso de familiaridade vem do reconhecimento específico de alguém, mas ele também vem da sensação de meitude, do quanto aquele rosto é apropriado para a nossa espécie, entende? E todas as pessoas têm alguma coisinha que, em última análise, torna o rosto delas menos apropriado à nossa espécie, menos típico, tá? A tipicidade é o grande marcador. E a inteligência artificial, como ela produz rostos a partir da fusão de vários outros, ela gera rostos com uma tipicidade maior. Seria tipo uma uniformidade que o nosso cérebro entende como típico da nossa espécie. Amigável. Bem típico, mais do que só amigável, como típico da nossa espécie. Olha. Então, na hora de fazer uma classificação, você pega 10 rostos, você põe 3 de inteligência artificial, 7 de gente, você põe as pessoas para classificar, os 3 da inteligência artificial sempre vão estar na média para baixo e não para cima. Então, muito interessante isso. E então, isso já está acontecendo. E aí, o que hoje a gente tem, assim, os sistemas ainda são limitados em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, apesar da voz, quando eu tenho assim, uma frase, uma coisa assim, ela ser perfeita, existem justamente, tal como a questão da tipicidade para o rosto, em que, na verdade, você ter a tipicidade te traz legitimidade. No caso da expressão vocal, acontece o contrário. Quando tudo é muito redondo, a gente acha estranho. Então, existem coisinhas, cacoetezinhos de voz, vogaizinhas que são engolidas, coisas assim, que ainda não estão perfeitas, elas não acontecem assim, ainda não estão perfeitas porque justamente os sistemas algorítmicos são perfeitos demais, para assim dizer, então são imperfeitos. E então você percebe, depois tem uma questão que a gente percebe bem, que é o seguinte, quando a gente fala, não há só uma sincronia entre lábio e voz, o lip syncing, você tem uma outra coisa que é uma dessincronia, vamos dizer assim, você tem a resultante do fato de que a gente tem 12 nervos cranianos, nos nervos que irrigam os músculos da face, e esses pares de nervos cranianos, eles geram movimentações assíncronas do nosso rosto, não simplesmente porque a expressividade é assíncrona, mas porque ao longo da vida a gente fica meio torto. Tá? Então, por exemplo, o lado que você dorme no travesseiro, mesmo que você durma dos 2 lados, acaba marcando um pouquinho mais e acaba vincando um pouquinho mais o seu rosto, e esse vinco faz com que os feixes musculares eles operem com leves diferenças e você tem um leve dimorfismo entre os 2 lados por causa dessa acaba sendo uma diferença no tamanho dos feixes musculares. Então a gente tem assimetrias muito específicas que são difíceis de emular, entendeu? Que elas não aparecem quando a gente está parado, elas só aparecem na fala. Então você vê a pessoa, sobretudo num vídeo, quando você vai ver a IA, e você sente que o rosto é muito simétrico no movimento, alguma coisa que é difícil de dizer, mas acaba sendo resultante dessa falta de defeitinhos que seriam constitucionais, tá bom? Então, são coisas pequenas, mas o caminho natural é o da incapacidade da gente diferenciar, tá bom? Da indiscriminação. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, isso significa que a IA sinta ou que ela tenha consciência? Não, é outro assunto. É um assunto válido, muito interessante, mas sabe, todo mundo assim, que discute isso gosta de citar os versos do Pessoa, né, do fingidor. Então, o poeta que é um fingidor que finge tão profundamente, que finge que é a dor que devera sente e acha que se aplica perfeitamente, dá uma risada inteligente. Não, isso é estupidez. Não se aplica. Não tem nada de fingidor que finge tão completamente que sente. Não tem nenhum indicativo de que a IA sinta qualquer coisa, porque sentir justamente depende de uma estrutura
fisiológica com o sistema nervoso central, áreas de processamento sensorial e periférica, porque em última análise o corpo é a grande plataforma de processamento do sentir, que não pode ser aplicada diretamente a uma abstração que acontece dentro de um servidor, entendeu? Então, até que a gente tenha um desenvolvimento simulacro dessas coisas e, portanto, não só cogito, mas resistência do ponto de vista cartesiano, a gente não pode dizer, não tem nada que nos permita dizer que pode emergir a consciência ou sentir ou qualquer coisa assim nas máquinas, por mais que a máquina queira nos convencer disso e dê tantas provas quanto a gente queira, até porque existe uma discussão profunda. Tem um filósofo muito bacana chamado David Chalmers, que coloca que é sobre a diferença entre o zumbi e o ser humano. Em outras palavras, o autômata de humano que faz tudo que o humano faz, exceto ter consciência, e o humano. E para nós, essas duas entidades são indistinguíveis, elas são iguais. Só que para ela mesma, ela é diferente. Por quê? Porque aquela que é zumbi nunca vai ter uma representação de si mesma, afinal de contas não tem um palco da consciência para a metacognição, a representação de si mesma, se refletir nesse espelho infinito. Enquanto que para nós essas coisas não aparecem, afinal de contas a gente está falando do que rola no domínio da introspecção. Agora, seja como for, para eu ter essa introspecção, esses espelhos infinitos, que vão gerar a percepção de si mesmo, a consciência fenomenológica através de sensores corporais, fisiológicos e tudo mais, eu preciso ter alguma estrutura cerebral. Eu preciso ter, existe uma questão que acontece no domínio do espaço do ponto de vista fisiológico do corpo, e aí é isso que está ausente de uma tecnologia que, no fundo, é um conjunto de bits, portanto, a abstração dentro de um sistema elétrico com, em última análise, qualidades que são algébricas, que são redutíveis a funções algébricas, que é assim que se constrói um LLM, que é baseado numa tecnologia chamada Transformer. Olha, isso é muito interessante, né? Porque existe isso, assim, o senso comum, a gente tende até aquele filme, que é do Spielberg, que os robôs chegam um momento que eles vão virando cidadãos ali junto com os humanos. E existe isso, e essa explicação que você deu é algo que mostra que isso é muito difícil com a visão que a gente tem hoje de se chegar, de se conseguir. E aí eu penso assim, do outro lado também, assim, você vê assim, olhando para o futuro da humanidade, que existe uma tendência que a gente fique mais parecido com a máquina, no sentido do tipo que a gente pensa, dessa algoritmização do pensamento. Você faz assim essa relação? A gente já está ficando, isso está já inclusive mapeado do ponto de vista quantitativo e experimental. Então, por exemplo, algoritmos generativos têm alguns cacoetes. Entre os cacoetes está o uso de palavras de baixa frequência na língua. E essas palavras estão se tornando mais frequentes. Tem um estudo com estudos sobre papers, sobre artigos científicos, mostrando que algumas palavras elas tiveram um crescimento assim, exponencial assim, nos últimos 2 anos. De onde que veio esse crescimento? Do ChatGPT. E outros mais, do Claude, Gemini, etc. e tal, DeepSeek. Então, essas coisas já estão acontecendo. Outra é o uso do travessão. Tem o tique do travessão. Então, as pessoas agora usam bastante o travessão por causa desse tique. Aí outras pessoas não querem usar o travessão nunca para justamente não serem confundidas com IA. Sabe umas loucuras? Então, isso acontece. Mas eu acho que acontece num nível muito mais profundo também. O desenvolvimento de tecnologias algorítmicas é o desenvolvimento de uma abordagem, de uma abertura, mais do que uma abordagem tecnocrática à vida e à sociedade. E o tipo de abertura tecnocrática dos nossos dias é diferente do tipo de abertura tecnocrática de 20 anos atrás. 20 anos atrás, o grande assunto era Big Data, era produzir sentido através das coisas, era as empresas, o grande negócio nas empresas era teoria da gerência, eram escalas. Então, tudo era pensado como comando e controle, tá? Então, assim, que é o grande paradigma para você poder criar coisas em escala, gerências, hierarquia, que é um lance militar, tá? Das empresas que vêm. A lógica empresarial é uma lógica militar e a lógica tecnocrática é uma lógica empresarial e militar. E a lógica tipicamente tecnocrática hoje em dia, na minha visão, ela está mudando porque
como a inteligência artificial faz bastante coisa, a necessidade de você ter cadeias longas de comando e controle se torna menor. Então, é como se tivesse um empoderamento do eu nesse sentido, entendeu? Do eu, do faz tudo. Então, por exemplo, você vê o que está na moda se dizer hoje em dia. Que chique é ser polimata. Para mim é bom, porque enfim, minhas áreas são medicina, mas psicologia, economia, até música, até faculdade de música eu já fiz. Então, assim, eu gosto de aprender. Para mim, mas eu acho ridículo, porque eu não concordo que seja ser polimata nada. É só que é o papo, entendeu? E esse tipo de papo, ele ganha força por quê? Por que a cultura está sendo moldada pela inteligência artificial? Porque as pessoas sentem que elas podem aprender um monte de coisa com a inteligência artificial e elas também podem usar a inteligência artificial para atuar em muitas áreas onde elas, no fundo, não têm tanto know-how assim. Entende o ponto? Então, as coisas estão mudando. E agora elas estão mudando num outro sentido muito mais profundo do que esse, que é o da plenitude existencial ou da falta de plenitude. Então, tem muita gente falando, e de maneira muito apropriada, que a gente vive uma epidemia de solidão. E a epidemia de solidão, entre outras coisas, vem do fato de que, ao mesmo tempo, a gente não quer viver uma vida que é intermediada do ponto de vista relacional por uma tela, por um sistema sintético e enfim, por um algoritmo de rede social, mas do outro lado é tão mais fácil, tão mais cômodo que apesar da gente declarativamente não querer, do ponto de vista efetivo, na prática, é o que a gente prefere. Então você quer ver seu amigo, você está com saudade e você fica planejando, não, vou dar um toque, mas no final dos contos o que você faz mesmo é gravar aquele áudio no WhatsApp e combinar de se ver e depois quando chega perto do dia você recombina e aí você vai, essa é a prática comum. E essa prática, que é uma prática do mundo digital e não da inteligência artificial, ela ganha muita força com a inteligência artificial porque a tendência emergente é do relacionamento com agentes, com companhias sintéticas. Inclusive eu venho falando disso, nenhuma arrogância, eu fui o primeiro a falar disso no Brasil muito tempo atrás, e eu lembro que eu escrevi um artigo lá para a Folha, eu estava numa época que eu estava cobrindo o Hélio Schwartzman lá na A2, na contracapa da Folha, e eu escrevi um artigo que assim, que basicamente dizia o seguinte: o melhor caso de uso de IA generativa, hoje e sempre, é para você botar ele para cuidar do idoso e você não ter que se preocupar e fingir que está tudo bem. Eu sei que é horrível falar isso, mas é isso. Então, qual que é o uso ideal? É para você botar a IA para falar, não, para botar com sua avó. Na minha avó de 90 anos, ela tá ótima, ela tem a companhia dela lá que conversa com ela, que é uma coisa hologramática, não sei o quê. E ela fica lá e eu não preciso me preocupar que ela existe, fico fingindo que eu ligo, mas no fundo eu sou um tremendo egoísta e não ligo. Esse é o uso, entendeu? Você faz com o filho. Não, meu filho tá aprendendo um monte, porque ele tem esse assistente aqui, tem o Duolingo com o seu bonequinho, ele já tá aprendendo línguas, tá aprendendo isso e aquilo. Na prática quer dizer, não vou fingir que tô fazendo o meu papel e não vou fazer droga nenhuma, eu vou ficar no meu egoísmo. Assim, esse esforço enorme que o cérebro humano faz também para socializar, que é um esforço e é um risco também, né? Que a IA casa muito bem com isso daí, né? Ela casa e permite que você invente uma desculpa e não faça a sua parte na socialização com as pessoas que te dão trabalho. E você diz para você mesmo que você quer, mas no dia a dia você fica sem saco, entendeu? É isso. Desculpa a minha visão do ser humano, mas é isso aí que eu acho. Mas é interessante isso que você está falando, que é uma verdade, visão, né? do Existe essa falta de saco, ainda mais no mundo de hoje, né? Lidar com as crianças, né? O pai trabalhando, a mãe, grana, coisas importantes, o que? Fica aí com o algoritmo. E se for levar isso até pro mundo ali dos relacionamentos mesmo. Total. Isso de conhecer alguém, né? É muito difícil. É difícil, né? Se for pensar pro cérebro. É uma tortura, né? Então, eu bolei um negócio que eu não vou lançar esse produto nessa empresa, mas eu vou botar aqui na roda, quem sabe alguém quer ficar bilionário com isso. Eu bolei um negócio que eu acho que não tem como não dar muita grana. Então, talvez nem seja uma questão de alguém me copiar, talvez alguém esteja pensando isso em outro lugar do mundo, porque para mim é tão óbvio. Imagina um sistema que ele vai lá, lê todos os meus comportamentos, minhas tendências e cria um eu digital de mim sintético que está no meu aplicativo, é o Álvaro Digital. Aí tem uma moça
que vai lá, ela pega, só faz a mesma coisa, e aí esses dois entes ficam trocando informação para a gente não ter que se relacionar com nada. E aí as pessoas só vão se relacionar quando o match aconteceu entre as aplicações, entendeu? Assim você reduz a fricção monstruosamente. Claro que você reduz também a chance do acaso e tudo mais. Lógico que vai ter um monte de perda. Mas eu acho que esse é o caminho do futuro, tá? São essas relações entre esses entes que fazem a intermediação. Então o futuro do Tinder é não ter mais swipe nenhum. Deixa os algoritmos se virarem lá e no final já tem uma resultantezinha e você chega lá do outro lado só com aquela resultante. Os solteiros vão gostar por um tempo, vai dar muito dinheiro e depois eles vão ficar frustrados porque obviamente isso aí leva a um buraco. Porque na hora que vai também para a vida real são dois seres humanos ali, né? E, nossa, porque essa pergunta essa questão é muito interessante, que ela vai até no sentido do que eu ia trazer agora para você, de o que você vê aí nas próximas décadas de inteligência artificial surgindo, que vai mudar muito a nossa sociedade. Pode ser ou algo ali no campo da medicina, ou algo aqui no campo, igual esse exemplo que você deu, né? Essas inovações que surgem mudam totalmente a nossa socialização. O que você vê assim? O que você vislumbra para as próximas décadas? Próximas décadas? Vamos marcar um podcast de 1 ano. A gente fala... De 1 ano? Durante 365 dias sobre isso. Tem muita coisa. É muito amplo. Eu prefiro dizer assim, o que eu acho que vai acontecer nos próximos 4 anos? Pode ser? Sim. Eu acho que nos próximos 4 anos o paradigma generativo, que é esse que está em voga hoje em dia, não vai mudar. Então, o que vai acontecer nos próximos 4 anos? A gente vai continuar no domínio da IA generativa. Eu acho que nos próximos 4 anos, os carros autônomos não vão tomar as ruas. Eu acho que nos próximos anos, a substituição dos empregos, massivamente falando, que está todo mundo falando, não vai acontecer. Eu acho que nos próximos anos, a entrada das IAs substituindo profissionais qualificados e técnicos como médicos e juízes, engenheiros civis, não vai acontecer. Deixa eu pensar o que mais vai... Olha, é interessante isso, porque é um receio, é uma discussão social. Sim. Isso de se perder o trabalho, né? Algo que a gente, como humano, mas tem... é uma idiotice. Vou te dizer por que é uma idiotice. Pode falar. Até meu último artigo, minha coluna na Folha da semana passada foi a substituição. O título era bem simples. A substituição do emprego vai demorar. Que vocês vão ter paciência, né? É tanta burrice, gente estúpida que não entende nada de macroeconomia e falando bobagem me cansa muito. Mas olha só por quê. A tese de base é assim: eu faço alguma coisa, aí surge uma inteligência artificial que faz alguma coisa igual. Então eu vou ser substituído pela inteligência artificial. Uma visão estúpida. Porque é o seguinte, o token tem um custo. E o operador de inteligência artificial tem um custo. E o salário, por mais que eu não sou assalariado, mas por mais que as pessoas não queiram dizer, ele tem uma elasticidade, inclusive na sua base inferior. Na prática é o seguinte, os salários como entidade econômica, eles vão responder à competição dos tokens e operadores, de tal forma que o mais provável é que nas profissões em que a ameaça substitutiva seja mais forte, os salários se achatem até o ponto de haver um equilíbrio em que o custo da oportunidade da contratação de especialista de inteligência artificial mais o custo de tokens seja equivalente ao custo de salário. Portanto, ou seja, não é que as pessoas, o caminho evidente é a substituição. Não, isso é óbvio que não. O caminho evidente é o achatamento da classe média. O que vai acontecer? As pessoas vão ganhar cada vez menos. E isso daí é uma realidade. Eu posso falar até do outro lado. Eu estou fabricando um software, um negócio lá que eu tenho 32 engenheiros contratados. Não tenho sócio, não tenho fundo, não tenho nada. Eu pago 32 salários todo mês. No ano passado eu paguei mais de 400 salários de engenheiro. E assim vai. Ano retrasado também eu já paguei mais de 1.000 salários. E, enfim, eu estou vendo isso porque como eu contrato assim de monte, toda vez eu tenho 10 vagas abertas, eu vejo de perto isso. Então, eu olho lá e assim, o salário de 2020 para engenheiros sênior, engenheiros computacionais sênior, PhD, era mais alto do que o salário em 2025 a despeito da inflação. Na média salarial, tá? Na média que as pessoas estão pedindo.
É isso. Já houve um mega achatamento dos salários. E agora, todo o papo de que a IA vai substituir todos os programadores, vai nada. Por quê? Porque a grande verdade é que existe uma margem de achatamento salarial ainda grande para ser percorrida, que ninguém quer falar isso, porque dói falar isso. Mas é isso que tende a acontecer, entendeu? O que a inteligência artificial tende a fazer com os empregos é aumento da desigualdade e não aumento do desemprego. Eu te digo mais. Quando você olha do ponto de vista do que interessa, que é o índice, que é a macroeconomia da coisa, por exemplo, 2024, o Brasil teve o menor desemprego desde que começou a ser medido. Os Estados Unidos teve desemprego na faixa de 4, 5%, baixo. A China e a União Europeia teve em torno de 5%, também baixo. Sei lá, todo lugar que eu olhei, o desemprego está baixo no mundo. Todo mundo fala, não, porque está substituindo tudo. Pois é, no primeiro trimestre desse ano, o desemprego foi baixo nos Estados Unidos, baixo na União Europeia, baixo no Reino Unido, baixo na China. Substituiu o quê? Ah, não, porque nas empresas, bababá, bababá. Tá bom, só que qual é o contingente efetivo, né, quando você compara com o número total de trabalhadores na economia? Mínimo. Então, está totalmente errado esse paradigma, porque ele é pensado a partir de uma abstração, e o mundo real não é de abstrações. É a mesma coisa, por que não vai ter substituição dos motoristas? Estamos falando que vai ter que... Eu posso meus 2 braços que não vai, por uma razão muito simples. Vai ter um monte de carro autônomo, mas para pensar comigo. O carro autônomo, ele para ser licenciado, ele tem que mostrar que ele é seguro. Ele não atropela o pedestre, não é mesmo? Ele atropela o pedestre? Então... Não, né? Se ele atropelar, ele tem uma licença para operar autonomamente? Não tem. Pois é. Por que as pessoas não se jogam na Rebouças no meio do trânsito? Sabe por quê? Porque elas sabem que um cego como eu vai atropelar elas. Eu vou mesmo, porque eu sou cego e é isso aí. Eu tô mesmo usando óculos, eu vou lá e vou atropelar. Então, o cara não se joga na frente dos carros porque sabe que um chongo que nem eu vai passar por cima na hora. Lógico. Para pensar... Como é que vai ser o trânsito o dia que as pessoas descobrirem que é só elas se jogarem no meio dos carros que eles vão todos parar? Acabou o trânsito, entendeu? O fato do motorista ser perigoso é parte do que faz o trânsito funcionar. Por mais que seja horrível falar isso. Como é que ele funciona de outro jeito? Quer ver outra coisa? Se o carro autônomo ele pode cortar os outros? Não. Do ponto de vista, eu já te adianto. Não pode. Senão ele não tem licença para operar. Então ele não pode cortar os outros. Eu fico sabendo isso, eu sou taxista, o que eu vou fazer toda vez? Meter o carro, cortar aí todo mundo. Entendeu? Não precisa ser só eu estar com pressa, só qualquer um. Então, olha a vantagem do motorista humano sobre os carros autônomos. E aí o pessoal fica falando essas bobagens, não pensa o óbvio, entendeu? Não precisa ser muito inteligente para se ligar disso. E é óbvio, então, por que não vai ser... Não é meramente o lançamento do carro autônomo que leva à substituição dos motoristas? Porque o motorista tem vantagem sobre o carro autônomo. E se no final das contas o salário do motorista é uma porcaria, como já é, ele vai continuar operando. É simples assim. Então, a gente não pode achar que o desenvolvimento de uma tecnologia significa a substituição de um correlato humano sem a gente assumir como que o humano vai responder à ameaça da tecnologia, que é o que eu faço toda vez. Cada vez que surge um negócio, eu falo, tá bom, agora vai surgir isso aqui. Como é que as pessoas vão responder de verdade? Aí, como eu não tenho grande fé no ser humano, eu falo, vai fazer isso aqui. E aí, em geral, tá certo, porque você ter fé no ser humano tem que ser estúpido, né? Então, geralmente você percebe essas coisas. Tá? O motorista vai cortar todo mundo, o sujeito vai... Entendeu? Vou tentar destruir as máquinas. Conselhos que funcionam como máfias vão proibir, vão fazer lobby junto ao Congresso Nacional para proibir que a inteligência artificial faça determinadas coisas, porque elas são típicas de determinadas profissões. Por exemplo, ela não tem carimbo, ela não carimba receita médica, não pode ir no fórum. Imagina um país que existe cartório, entende? Cartório é uma máfia, só serve para roubar as pessoas, serve para mais nada. Eu lembro do tempo que estava esse papo, então outro papo completamente idiota, de substituição dos cartórios por blockchain. Esse papo idiota, sabe por quê? Eu criei, aliás, o único blockchain de protocolo do Brasil, aliás, também é o único que eu acho que foi vendido de verdade na íntegra. E esse papo eu ouvia todo dia, mas é uma idiotice completa, do tipo essas que só tem um carro com nível 5 de autonomia que ele vai substituir todos os motoristas. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem cartório. Você não precisa de blockchain nenhum para substituir os cartórios. Você só tem que tirar os cartórios. Entendeu? O cartório não serve para nada, só serve para roubar dinheiro. Entende? Tem 1000 arranjos muito mais eficientes que não dependem dessa burocracia
que só serve para você justamente enriquecer os burocratas. Entende? Então são coisas assim que a gente tem que ver no mundo real. E quando a gente olha assim, a gente percebe que essas grandes substituições não vão acontecer da maneira como estão falando. Elas vão acontecer em 20 anos, entendeu? Muito depois da tecnologia estar lá estabelecida, na iteração número 39, aí sim você começa a ver que antes disso o que a gente vai ter muito mais é transferência de valor, desigualdade e sistemas híbridos cheios de gambiarras humanas, talvez com mais gambiarras do que hoje em dia. É interessante isso que você traz, né? Porque a gente tende a isso de olhar assim, nossa, a tecnologia como uma... que está muito longe ali de ver algo como a gente evolui como uma espécie, eu digo evoluir assim, no sentido de diminuir desigualdades. Imagina. Não... É até meio interessante pensar assim que evoluiu no sentido de propagar a desigualdade, né? Que... Sim. Sobrevivência, né? Sim. Tem um paper do Darren Acemoglu, que ganhou o Nobel de Economia do ano passado, chamado A Simple Microeconomics of AI. E o que ele diz é que... Enfim, ele diz isso porque ele é inteligente, entendeu? Ele diz o óbvio. Imagina. Enfim, o meu próximo artigo na Folha, ele tem uma frase que é essa aqui. A inteligência artificial vai processar uma das maiores transferências de valor da história moderna, entendeu? Então... O que ela faz? Ela transfere valor das empresas, todas as empresas, para os provedores de tokens. É isso que ela vai fazer. E o que ela faz com o trabalho? Achata salários. São essas coisas, na prática mesmo, entende? Então, quem que ela premia? Ela premia o empreendedor, o empresário que consegue operar mais com menos caloria humana. Então, você precisa gastar menos suor para fazer as coisas. Agora, isso é... Nossa, horrível, ruim. Agora que as pessoas vão querer me bater, eu não acho. Eu acho que em algumas situações mas necessariamente é? Claro que não. Porque no final das contas tem acho que é outra idiotice, é esse papo de, nossa. Não, porque a contrapartida disso é que o PIB do mundo vai aumentar dramaticamente, não vai. Inclusive o FTP que o Acemoglu pensa para 10 anos é 1%, mas ele está errado. Mas, enfim, não vai ser tanto assim. O output econômico diferencial produzido pela inteligência artificial não vai ser de 50%. O PIB não vai subir em 50% do mundo. Ele vai subir um pouquinho. Mas esse pouquinho faz diferença. E o mundo enriquecendo, assim, o efeito do mundo enriquecer é um efeito de transferência de problemas. Porque o problema daí deixa de ser só fazer as coisas melhor, de maneira mais inteligente, mais eficiente, mais produtiva, e se torna um problema distributivo. E eu sei que estão falando, mas a distribuição... Não, mas a verdade seja dita, é um problema muito mais fácil. Entendeu? O que é mais fácil? Você discutir como é que você tira as pessoas da fome em 2025 ou em 2025 antes de Cristo? Entendeu? Em 2025 antes de Cristo você não tirava as pessoas da fome porque você não tinha como. Porque estava todo mundo passando fome, tirando um ou outro. Entendeu? Tava todas as famílias reais, estava todo mundo passando fome. A história do ser humano é de passar fome. Então, o problema distributivo, verdade seja dita, é um problema muito menor do que o problema da produção de output. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu sei, parece brincadeira que eu acho que não é ruim, mas assim, tem um outro lado, que é aumentar a riqueza do mundo vai ser ruim? Não. No fundo, a gente segue com problemas, segue com gente miserável, aumenta a desigualdade. Tá bom, mas na prática o que significa isso também é que cada vez mais o problema vai se tornando um problema de resolução política, porque a distribuição pode ser resolvida politicamente, sobretudo através de tributação. Tá? A principal maneira que eu acredito, as outras eu não tendo a achar que elas funcionam porque elas geram externalidades muito negativas, mas a tributação do output da própria inteligência artificial está aí aberta para poder funcionar, entendeu? A máquina não trabalha igual ao ser humano, por que ela não paga imposto igual ao ser humano, entendeu? Então esse tipo de coisa pode gerar políticas distributivas importantes. É muito mais fácil ter esse problema do que ter o problema inexorável da fome através da falta de produção. Por exemplo, na prática, se eu tenho automatização da agricultura do mundo inteiro e uma produtividade de 400% a mais do que hoje em dia, eu tô com comida sobrando. De alguma maneira eu tenho que escoar essa comida. Então, é quase um caminho natural acabar com a fome no mundo, entendeu? Porque a melhor maneira... Nem que eu tenha que vender, pensando do ponto de vista do produtor que... Enfim, prefere... Se ele aquele por R$1, se aquele põe R$1 no bolso e mata 1.000 pessoas, e aquele põe R$0 no bolso e salva 1.000 pessoas, ele vai sempre botar R$1 no bolso e matar 1.000 pessoas. Pensando do ponto de vista desse produtor, ele vai resolver o problema da fome do mundo, porque senão ele vai ficar com 0. Se inverte a equação, entende o ponto? Sim. Então, eu acho que a gente não pode também
menosprezar as vantagens do aumento da produtividade, da eficiência e tudo mais, e o quanto isso representa a transição para um conjunto de problemas, para a priorização de problemas que, no fundo, são mais fáceis de resolver do que os anteriores, a despeito de toda a ideologização em torno que quer dizer o contrário, que a desigualdade é o grande problema do mundo. Toda vez que eu ouço isso, sabe, esse papo é outra idiotice tão grande. Às vezes você vai ler aquela coisa... Sabe, muitos relatórios da ONU têm isso, porque a desigualdade é o maior problema do mundo. Mas que idiotice! Claro que a desigualdade não é o maior problema do mundo. O maior problema do mundo são as pessoas estarem passando fome, são elas terem doenças, são elas morrerem. Ué, se ninguém passa fome, ninguém... por exemplo, e mesmo assim continua desigual, né? Mas, imagina uma coisa, imagina que você acha que eu tô ligando, se eu fosse suíço, eu tô achando ruim que tem desigualdade na Suíça, cheio de bilionário, dono de banco? Não, eles podem ser bilionários à vontade, porque não tem nenhum pobre, entendeu? O problema não é a desigualdade, o problema são os pobres. Então, a inteligência artificial, quando ela aumenta a produtividade, ela tende a reduzir a pobreza na média, tá? Ela tende a achatar a classe média também. Ela tende a criar muito mais uma coisa assim, gente muito rica, gente rica, uma classe média escassa, uma classe C muito substancial e praticamente nenhum miserável. Esse é o caminho mais razoável de se pensar, inclusive do ponto de vista das relações entre empresas e países, porque o output vai se tornando mais barato, então você consegue resolver o problema dos miseráveis, por assim dizer, com vacinação, com saneamento, com um monte de coisa, porque todo output acaba saindo um pouquinho mais barato. Essa é a visão. Olha... Muito interessante. Olha, vamos já encerrar. E assim, eu te agradeço muito. Foi uma conversa muito interessante, Álvaro. Acho que você trouxe coisas muito novas aqui que eu não imaginava, que a nossa audiência também não imagina. E te agradecendo e muito obrigada. E o pessoal vai ter bastante coisa aí para pensar sobre inteligência artificial. E agradeço. Eu que agradeço também. Prontinho, gente. Nossa. Deu certinho, 7,5. Tá bom. Eu sabia. Olha, muito